Eu já estou com a nossa artista plástica de toda semana, né, de todas as terças-feiras, a Cibele Giostre. Hoje ela vai começar um trabalho que não será concluído na primeira aula e talvez nem na segunda, quem sabe a terceira ou quarta aula. Ela vai fazer um prato, gente, ela vai trabalhar num prato. Vocês vão observar o quanto que fica bonito, tá bom? Tudo bem contigo, Ciro? Tudo em ordem. Pois é, hoje nós vamos fazer prato. Aqui tem um prato já todo riscadinho, que eu acho um espetáculo. Os pratos, nós vamos trabalhar então, Tamires, com uma coisa que todo mundo gosta muito aqui no ateliê, está muito na moda, nessa parte de decoração. Eles são muito utilizados, então a gente vai aprender a fazer passo a passo um prato italiano para parede. Esse prato é de cerâmica. Nós escolhemos o italiano, que é o prato que tem mais saída, porque os pratos decorativos, eles são utilizados para fazer composições na parede. E essas composições nós podemos misturar várias etnias, cores, pratos de formas diferentes, quadrado, redondo, tamanhos diferentes, os maiores com os menores, e a regra é a assimetria. Funciona muito você colocá-los de forma assimétrica. Então, depois de concluído o trabalho, nós vamos ver até como compor com esses pratos, fazer um programa, um espaço, porque Sim. É interessante para as pessoas comporem, né? E às vezes a gente tem aquele prato bonito que comprou decorado, bem desenhado, e umas alternativas que nós temos aí para misturar depois com esse trabalho elaborado, que é o trabalho que nós fazemos com o prato italiano. O prato decorativo, cada etnia tem as suas características. Então nós temos o italiano com 4 cores básicas, com utilização de volutas, que nós vamos explicar o que é. Nós temos o prato português, acho lindo. Azulejaria portuguesa, que são os pratos com os tons de azul e branco. Não há variação de cores, eles trabalham muito, as características são azuis e branco, utilizados em várias tonalidades. Há o sneak, que é de origem islâmica, em que o desenho tem pontas como os cravos. Então o desenho do italiano é arredondado, o desenho do sneak tem pontinhas. O italiano tem várias cores, o português é monocromático ou bicromático, só trabalham com 2 cores, e o sneak é colorido. O mexicano é mais colorido ainda. Eles se vestem colorido. Né? Então cada povo, interessante desse trabalho, tem uma parte cultural muito legal, que é a gente saber o que está fazendo, né? E trazer para o que a gente está fazendo informação. Pintar, eu estou fazendo isso com tal característica porque eu estou elaborando um trabalho desta origem. Esta origem, então, por que são essas características? Por que essas características, né? Então a gente procura nos pratos ensinar as alunas, e elas que criam os seus pratos. Nós ensinamos a desenhar aqui no ateliê. Pegamos o prato do zero, passamos as características básicas, e nós temos alunas que gostam de criar, de desenhar os seus pratos. Então é isso, nós vamos começar com esse primeiro trabalho do desenho, para passarmos depois para a pintura, e em seguida para a pintura. Deve haver uma parte de sombreamento e filetes, e para finalizar com a esmaltação. Agora, tem que vai para esmaltação, mas vai para o forno daí. Todos eles. Nós temos a cerâmica fria, nós já fizemos até durante um programa com pote decorativo. Agora o prato, esse trabalho do prato, ele vai, depois de pintado, ele vai para o forno e queima a 980 graus. Essa é a cerâmica baixo esmalte. É uma cerâmica, o que acontece é o seguinte: a tinta utilizada na cerâmica, ela contém uma areinha com determinados componentes que, quando naquela temperatura do forno, fazem uma reação química e vitrificam a peça. Então é aquele aspecto que a gente vê de espelho brilhante e dá uma durabilidade. Esse mesmo trabalho de cerâmica nós fazemos inclusive com tampo de mesa.
Nós não temos aqui no Brasil isso, mas é um costume. Na Itália se vê muito costumeiramente, inclusive em feiras. Os tampos de mesa de diâmetros, grandes diâmetros, feitos em cerâmica. Deve ser lindo. Lindíssimo. Lindíssimo. Nós não temos isso aqui no Brasil, não funciona assim. Então o que a gente tem aqui para trabalhar, e depois de muito custo a gente está conseguindo trazer, são pratos de 60 centímetros de diâmetro e tampos de mesa de 90 centímetros. Nossa. Então a gente vai chegando aí, devagarzinho, né, próximo do que eles conseguem fazer lá. Mas é difícil esse tipo de material, não funciona assim, é complicado de encontrar, não tem para vender com facilidade. Mas isso aqui é a base de tudo. Desse aqui você parte depois para coisas mais complexas. Eu percebo. Eu estou pintando o meu vaso também, é tudo delicadinho. Para chegar a um prato, acho que eu vou demorar um pouquinho, porque é tudo muito delicado, tem que ser tudo na medidinha certa, né? Não pode errar aqui uma bolinha, porque senão já dá um diferencial, não é isso? É um trabalho, vira por isso que ele envolve tanto, porque você você tem que prestar atenção no que você está fazendo. E à medida que você vai prestando atenção, nós já comentamos isso, é a proposta da arte-terapia, da arte, quando você para a sua vida, o seu tempo, sua correria, e vai durante uns minutos do dia fazer uma pintura, trabalhar com cores, prestar atenção, você se abstrai, você sai da tua realidade Então você está prestando atenção no que você está fazendo. E esses pratos, esse tipo de trabalho tem esse poder, porque ele é um geométrico com cores e tem aí uma estrutura que é a estrutura da mandala, que é o infinito, não tem começo, nem meio, nem fim. Então ele faz um processo, a gente trabalha muito com um lado só do cérebro. Esse tipo de trabalho faz com que você traga à tona, venha à tona e trabalhe paralelamente com os dois lados do cérebro. Consequentemente, você se torna uma pessoa mais criativa, mais calma, mais reflexiva. Bem tranquilinha. Você aprende outros recursos que a gente costumeiramente não é educado para usar, né? Então tá, dá para começar então? Começar o prato. Então, gente, olha, a gente não sabe quantas aulas, quantos programas para concluir esse prato, porque é delicadinho, tem que riscar, tem que fazer os riscos, né? Fazer o desenho que deseja para pintar. Então a gente não sabe se vai ser um português, se vai ser um italiano, o que vai fazer? Tu vai fazer qual? Italiano? Italiano é o carro-chefe do ateliê. Olha só, nós vamos apresentar para vocês um prato italiano, chiquérrimo, chiquérrimo. E depois que vai para o forno, se você quiser colocar alguma coisa na mesa, você pode pôr, né, tranquilamente. Sim, ele é um prato que ele é resistente, ele vai para a máquina de lavar louça, ele vai para o micro-ondas, essa louça pintada, indo para o forno, ele vai a 980 graus. Então basta você pensar que 980 graus, então ele aguenta um forno de micro-ondas com facilidade, ele aguenta a máquina de lavar louça com facilidade. Agora eles ficam tão lindos que a gente tem dó de utilizá-los Deixa como peça decorativa. Eles ficam maravilhosos, dá dó de você depois utilizar eles no dia a dia. É um trabalho primoroso, né? E você vai querendo sempre, os alunos vão fazendo outro, e agora a gente está muito em moda, as paredes compostas de vários, então não fica num só. Bom, você vai começar por onde agora, Cibele? Bom, o Denis mostrou para vocês, ele mostrou as 3 etapas. A primeira etapa, que é o prato desenhado, a segunda, o prato pintado, começado a pintar, e a terceira, ele todo pintado na segunda, e na terceira ele concluído lá, queimado na parede. Nós vamos trabalhar com a primeira etapa. A primeira etapa é a seguinte. Estou escutando o barulhinho dos cachorros brincando aqui, e tem construção do lado também, tá? Não é problema de microfone não, tá? É tudo normal. Então a primeira coisa é a peça que nós vamos escolher. Nós escolhemos um prato aqui de um tamanho padrão, tamanho clássico, né? Nem grande, nem... Um pouquinho, ele vai dar uns 28 centímetros, ó. Prato de 28 centímetros, que é um tamanho bom para a gente começar a aprender. O prato, nós sempre vamos utilizar aqui fita métrica, porque a fita métrica na cerâmica, ela tem a maleabilidade e nos ajuda a fazer a medida, pode ser utilizada em qualquer sentido, facilita bastante por ser maleável. A régua, essa régua aqui é uma régua bem comum, você encontra em qualquer papelaria, é uma régua de silicone, então ela é boa não só para prato, quem vai começar a desenhar na cerâmica,
Você vai utilizar a régua também para vasos, para potes, cachepô. Esse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, esse processo, é o processo que é utilizado para o desenho de qualquer peça em cerâmica. Então não precisa ser só no prato. Se você vai fazer uma peça longa, um vaso, um cachepô, o procedimento, a lógica é a mesma. O prato italiano tem características. Primeiro, ele tem a utilização de 4 cores básicas, que é o amarelo, o verde, o vermelho e o azul. Cada cor dessa vai ter uma cor clara, então nós temos um azul claro e uma cor escura. Um azul tom claro e um tom escuro, um tom claro de amarelo e um tom escuro, um tom claro de verde e um tom escuro, um tom claro de vermelho e um tom escuro. Por que são usadas essas tonalidades? Porque nós trabalhamos com sombra nesses pratos, então é preciso que nós tenhamos duas cores, a base clara e uma cor de sombra escura. Então, a primeira etapa do processo da peça de cerâmica, vocês já conhecem, a nossa famosa lixinha dobrada. Movimento circular, nós vamos fazer a limpeza da peça. Lixa o prato bem lixadinho, tanto dentro quanto fora, embaixo, tudo. Passamos a grossa, essa é a primeira lixinha grossa. A segunda lixa é uma gramatura mais fina. Então, esse processo de lixar. Olha só como é que fica. Ó. Ele sai a marinha bem fininha. Isso que é uma cerâmica muito boa, né? Essa é. Você trabalha com uma cerâmica muito boa. A gente custou muito, já se incomodou muito para até encontrar fábricas que trabalhem com um produto de qualidade. Então pode ver, ele aqui ainda vai mais uma lixa bem fininha, mas ele já muda no vídeo a gente não pode passar isso. Mas a textura do prato sem lixar, as 3 lixas, grossa, média e fina, após o lixar é diferente. Agora nós vamos trocar esse prato aqui, eu vou colocar um pronto já, que é esse daqui, que já está lixadinho e pronto para a gente trabalhar. Nossa, bem lisinho mesmo. Aqui a gente trabalha com um torno. O torno é essa peça que a gente encontra também em papelaria, não precisa necessariamente você trabalhar com o torno. Nós vamos trabalhar aqui para facilitar a nossa vida. Esse processo pode ser feito à mão, sim, o torno. Mas o torno é essa peça aqui, ó, que gira. Então facilita para a gente marcar. Nós vamos colocar o prato em cima do torno e vamos centralizar esse prato. Como é que a gente faz para centralizar? A gente usa uma referência com a altura maior que a altura do prato. Primeiro lembrando, a cerâmica, ela não é perfeita, ela tem irregularidades. Quando nós fazemos o prato, nós vamos trabalhar com as irregularidades, nós vamos esconder, a palavra é bem essa, esconder o máximo possível os defeitos. Então, por exemplo, se você ao girar aqui, você percebe que o prato vai se aproximando da minha referência para o próximo, vai ficando longe. Então, vai ficando longe, eu vou trazendo ele, vou centralizando ele na mão, porque ele gira, eu seguro ele embaixo aqui do torno, ele gira o torno por baixo e eu vou centralizando o prato aqui. Agora aqui, por exemplo, ó, o prato tem uma imperfeição, a cerâmica tem uma imperfeição. Não sei se no vídeo ela aparece, Denis. Mas a gente tocando você percebe. Então você não vai conseguir fazer milimetricamente. Aqui também ele é mais fundo. Quando você vai trabalhar com a cerâmica esta cerâmica ou qualquer cerâmica mesmo de muito boa qualidade, ela não é absolutamente perfeita. A massa da cerâmica é uma massa mais arenosa. É diferente da massa, por exemplo, da porcelana. A porcelana é bem mais cara, o material é bem mais caro, porque o material utilizado para fazer é outro. Então a peça, ela sai uma peça industrializada, porque a porcelana ela vem para você esmaltada e a peça é muito perfeita. E quanto mais perfeita, mais cara. A cerâmica, na opinião dos artistas, dos artesãos, ela é porosa, ela é maleável. E ela é mais artística, é diferente
da porcelana, nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer? O torno serve para a gente fazer marcações na peça. Eu usei uma referência alta para centralizar o meu prato. Uma vez ele centralizado, eu vou fazer um ponto de apoio. Eu estou usando aqui um pote de tinta, mas pode ser uma pilha de livro, pode ser um toquinho de madeira, qualquer coisa que você apoie a sua mão aqui. Você vai apoiar a sua mão, encostar no prato e não vai, para poder mantê-la fixa, para poder girar o torno. Eu não consigo segurar a minha mão no ar e girar, porque daí a minha mão vai mexer. Então eu tenho que ter um ponto de apoio ao lado do torno para que a minha mão fique imóvel. Para desenhar na cerâmica, nós usamos um lápis bem comum, que esse lápis não é propaganda da marca, mas é um lápis muito simples, que é o HB da Evolution, da Bic, porque ele é um lápis de grafite dura. Se você usa um lápis de grafite normal ou usa um lápis de desenho, a peça fica toda borrada de grafite. Então, a nossa primeira marcação, nós vamos fazer uma borda. Encostei aqui, apoiei a mão, encostei no prato e vou girar o meu prato. Girando o meu prato, eu posso até soltar o lápis, ó, mas eu não posso soltar minha mão. Eu vou continuar minha marcação aqui. E vai até o fim. E vou girar ele até o fim. Todo prato italiano, a gente trabalha com faixas e barras. Nós fazemos aqui uma barra de limite. Essa barra no prato italiano é sempre dupla. Ela que divide um desenho do prato com o outro. Então a barrinha sempre é dupla. Agora nós vamos tirar o prato do torno e fazer as medidas com a fita métrica. Então aqui o que nós vamos fazer é trabalhar dividir o prato com a fita métrica. Fizemos a barra, nós vamos usar aqui, ó, de ponta a ponta na barra. Por que a gente faz a barra? Porque o prato é irregular. E é a barra que vai nos servir como parâmetro de medida. Então aqui, ó, de ponta a ponta deu 29, nós vamos marcar. Por que a fita métrica? Porque nós marcamos dos dois lados aqui também, ó, aqui e aqui. 14,5. 14,5. Seguramos os dois pontos aqui, é uma facilidade para não errar, não fazer o risco torto. Passamos a primeira aqui no meio e vamos concluir até o final do prato lá. A mesma coisa agora nós vamos fazer aqui. Vinte e nove, 14,5, desculpe aqui, 14,5. Marcamos aqui. Então nós já dividimos o prato em 4 partes. Nessas 4 partes nós vamos, por uma questão da peça não ter essa regularidade que nós precisaríamos, a gente faz uma marcação aqui por segurança. Então, desse meu ponto a esse meu ponto dá 9, eu divido na metade, 4,5. Desse meu ponto a esse meu ponto eu vou fazer de novo, marcar o 9 aqui, ó, 9, 4,5. Acerto 9, 4,5. 9, 4,5. E vou aproveitar essa minha cruz, essa minha marca de central, isso, para que eu não perca aqui o meu rumo de... Marquei o meu meio e vou marcar a minha lateral. Meu meio e vou marcar a minha lateral. Ele não deixa eu sair fora. Meu meio. É a minha lateral. Então eu já tenho o prato dividido em 8 quadrantes.
Às vezes, a gente tem que cuidar para não confundir, porque a maneira como você olha para o prato, ele parece que um lado é maior, outro é menor. É só impressão, ilusão de ótica. Eles estão medidos e os lados estão correlatos. Agora a gente volta para o torno, centraliza o prato, na nossa referência maior, ó, bem torto, ó. Então eu vou colocar ele aqui. Ó, centralizei ele e vou dividir esse meu prato em barras circulares para compor o desenho. Essa nossa aula de hoje é só a divisão dos riscos. Então nós vamos marcar aqui com 4, uma marquinha para uma barrinha circular, 1 centímetro, 3,5, vamos dividindo aqui conforme o número de barras que eu queira fazer nele. Então aqui só para dar um exemplo para vocês, nós vamos fazer com 3,5, então 4 centímetros, barrinha circular para separar o primeiro desenho, 1 centímetro e mais 2,5, vai dar 3,5 aqui. Vamos para o 3,5 aqui também, 3,5. Nosso apoio de mão, que vai ser isso aqui. E vamos fazer as nossas barras circulares. Encostei a ponta do lápis nas minhas marcações de medida. Encostei, seguro o torno por baixo e giro. Encostei, seguro o torno por baixo e giro. Não encontrou, volta, que eu devo ter mexido a mão aqui. Ok, agora vamos aqui. É que quanto mais para o centro ele vai ficando mais difícil para você trabalhar. Aqui o apoio é maior. Quando você vai colocando na ponta, daí tem que ser devagarzinho para você não perder o apoio. Então essas são as nossas barras circulares. Então a aula de hoje é para aprender a dividir o prato. Nós aprendemos a fazer o acabamento, o começo, e vocês vão começar a identificar como que a coisa funciona. Então aqui para fazer a correção, é sempre bom trabalhar com o desenho limpinho, com o lápis bem apontado. O forno, quando ele vai para o forno, qualquer marca de grafite some, porque é por causa da temperatura, mas a gente deixa o prato limpo porque ele facilita na hora do desenho. Então aqui nós concluímos a marcação do prato e vamos na próxima semana fazer o desenho. Vamos ficando por aqui, né, no dia de hoje, com a Cibele Giostre, nossa artista plástica do programa Nossa Casa, e hoje ela deu início a um prato italiano para vocês verem como que funciona, como que é o começo disso tudo. Então, semana que vem você continua. Isso, hoje nós marcamos o prato, fizemos a parte que é mais assim minuciosa, é importante a marcação, porque o desenho sai de qualidade, e daí na próxima semana nós trabalhamos com o desenho e seguimos com a pintura. Ótimo! Olha, espero sinceramente, de coração, que você não perca nenhuma aula desse prato italiano. Você vai pegar do começo até o fim e você vai ver que obra de arte. Eu admiro muito ela, viu? Muito. E a Euraí também está aqui, de Cianorte, pronta já para fazer o curso. Nossa, ela... best, não, gente, olha o porém. Ela pinta, o marido desenha. O marido é um artista plástico também. Eu quero que ele venha aqui fazer aula comigo, a gente sente falta Gente, dele. É bárbaro isso. Então é dois artistas dentro de casa. O que um está pensando, o outro já está fazendo. É muito bom, eu adorei. Cibele, até semana que vem então, e vamos levando adiante a nossa aula. Isso aí, até semana que vem. Gente, eu vou ficando por aqui com a Cibele Giostre, a nossa artista plástica, viu? Tem telefone de contato dela no rodapé, então não esqueçam. Mas vamos reforçar o telefone? Nós estamos no 9807-6083 e no fixo 3624-8607. É isso aí, para vocês não esquecerem mesmo. Tá bom, Michel? Eu fico por aqui, eu volto semana que vem, terça-feira, com mais uma aula com a Cibele.